Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males e, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do tempo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa o mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvio da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhes deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos do véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e ajuda espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Eu estava ali pensando um pouco. Quando Jesus falou que até o último pontinho da lei teria que ser cumprido. E a gente precisa aumentar a nossa visão a respeito disso, sabe? Tudo aquilo que a gente faz de equivocado, a gente vai ter que reparar. Às vezes a gente vê uma pessoa fazer um processo de equívoco na vida toda, sabe? E lá adiante, quando ele reconhece o mal que fez, ele acha que só por reconhecer ter feito aquele mal, ele já está bem. Já está quites com a coisa, sabe? E não é bem assim. O mesmo processo que a gente fez de equívoco, acumulando mal, a gente vai ter que voltar e reparar aquele mesmo processo. Sabe? A gente encontra isso em algumas passagens bem elucidativas das obras de André Luiz, naquele livro Entre o Céu e a Terra, que conta a história do Juninho, em que o Juninho se matou na encarnação anterior e ele paga na encarnação vindoura os anos que deveria ter vivido e que ele antecipou na mesma moeda. Quando a gente vê o ministro Santos falar no livro Ação e Reação da pessoa que comete suicídio aos 40 anos e que na próxima encarnação, quando ele estiver vivendo os conflitos que vai ter que resgatar daquela encarnação anterior, vai ser aos 40 anos que ele vai ter que passar pela experiência. Isso às vezes chama a atenção para a gente, porque o que a gente está vendo agora de resumo do quadro da obsessão sutil, a gente está vendo passos de agravamento e da instalação da doença, que um dia, quando a pessoa quiser se curar, ela vai ter que seguir os mesmos passos, pelo mesmo caminho, para poder chegar à cura dela. Às vezes a gente encontra no nosso consultório pessoas que levaram uma vida de equívoco, sabe? Aí chega lá na frente, infarta, e Deus permite que ele fique aqui mais um pouco na terra para se recompor. E alguns acham que só porque mudaram de entendimento da coisa, já estão quites com a lei de Deus. Não. Quando a gente vai ver os últimos capítulos do livro 4, do livro dos Espíritos, que fala sobre arrependimento, expiação e reparação, ele é muito preciso, sabe? Kardec pergunta, a pessoa se arrependendo já está quites com a lei? Ele fala, não. Ninguém está quites porque se arrependeu. O arrependimento abre as portas da reparação.
Então não é porque a gente está se arrependendo de algumas coisas que você acha que já é merecedor das benesses de Deus, porque não é. Quando a gente fala para vocês da lei de amortização, que está bem explicada por Kardec, se eu não me engano, nas preces, que está no Evangelho, se eu não me engano é de 74, no final da prece ele explica isso. E que no livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele exemplifica, dizendo que quando uma pessoa se arrepende do mal que está fazendo, e arrependimento é quando eu mudo com sinceridade de mentalidade, eu paro de fazer o mal. Então eu paro de me comprometer com a lei e colocar ficha negativa do mal que eu estava fazendo. Mas eu preciso fazer o bem onde eu fiz o mal. E fazendo o bem, eu começo a colocar a ficha positiva, para que as fichas positivas comecem a anular as negativas. Então isso tudo é muito importante. Porque a gente vê as pessoas numa simplicidade, às vezes cometendo equívoco, você chama a atenção dela, você sugere a ela algo que é coerente, para que ela caia em si. E muitas vezes eles dizem uma puerilidade imensa, quando eu quiser eu paro. Como se a coisa fosse simples desse jeito. Não é. A cada erro que eu vou cometendo, eu vou ferindo a justiça divina. E até o último ponto dessa justiça eu terei que pagar. Porque é assim que deve ser feito. E foi assim que Jesus nos ensinou. Você mudar de opinião a respeito de alguma coisa, não quer dizer que você está quites com a dívida que você estava tendo. Então, quando a gente estuda esse processo de intercâmbio mental, são passos que se seguem. No dia que eu quiser me libertar disso, eu vou ter que seguir os mesmos passos, pelo mesmo caminho de retorno na estrada do bem. Muitas vezes a gente encontra pessoas que nos procuram, padecendo já de um quadro mais grave de obsessão, e na sua simplicidade, a palavra certa, na sua ignorância, ela quer que a gente vá resolver o problema dela, que ela se liberte daquela influência, que ela fique bem de uma hora para outra, porque é a gente que mexe com os espíritos e os espíritos vão resolver esse problema para você. Não é desse jeito. Isso se resume à ignorância da pessoa. Ela tem que entender o processo correto, como deve ser realizado para ela atingir a cura, que é o que ela tanto quer. Então é muito fácil as pessoas, nas suas intenções, de acordo com seus conceitos, ir tomando conduta, achando que está sempre certa, que está sempre bem na coisa, e que na hora que quiser, ela vai mudar, na hora que ela quiser, ela vai estudar, na hora que ela quiser, ela vai aprender, na hora que ela quiser, Deus vai estar fazendo a vontade dela. Não é desse jeito, gente. Não foi assim que Jesus ensinou para a gente. Então a gente está vendo esse processo que está gerando essa influência sutil, que é negativa. A gente viu que a coisa começa com ideias que nos são sugeridas fora do caminho do bem. E toda ideia que me é sugerida fora do caminho do bem e que eu for aceitar é uma dívida que eu vou estar angariando para mim mesmo. Não esqueça nunca daquela frase que tem na parte 4 também do Livro dos Espíritos. O Espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa para que ele aconteça. Por todo bem que deveria ter feito e não fez. E por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Só existe um caminho de retorno
quando eu vou estar praticando algo equivocado. É o caminho do bem. Às vezes eu vejo as pessoas dizer que quem não vai pelo amor vai pela dor. Está errado. Ninguém vai pela dor. A pessoa só vai pelo amor. A pessoa só vai fazendo bem. Isso é uma frase que o espírita que tem um pouco de consciência deve ajudar a que as pessoas corrijam quando elas estiverem falando isso. Porque essa é uma frase comum que acontece no consultório da gente. Eles chegam falando isso depois, sabe? Mas você tem que dizer, não, a dor não vai te levar a nada. A dor te leva a sofrimento. Agora, o que eu faço no caminho do amor é que vai fazer com que eu me recomponha com a lei de Deus. Kardec, numa frase muito bonita, está em vários trechos da obra doutrinária, ele diz que a expiação tem que levar a pessoa a uma aprovação. Olha a profundidade disso. Não é a expiação que vai fazer eu melhorar de alguma coisa. Quando eu estiver passando por sofrimento, por dor, o que vai fazer eu sair do caminho do sofrimento e da dor é eu, diante daquela experiência, provar que eu vou fazer o bem, vou fazer o correto. Então que a gente melhore a nossa visão espiritual, para que a gente não fique se enganando. Porque uma das coisas mais tristes que acontecem com todos nós é quando a gente desencarna não, quando a gente morre, né? Porque morrer, está ali, morreu, né? Desencarnar é eu sair da influência da carne. É quando eu morro que eu acho, nos meus conceitos, que eu vou estar bem na fita. E quando eu chego do lado de lá, eu estou muito comprometido e tendo uma baita de uma desilusão. Então que a gente acorde para a verdade agora e reconheça que os equívocos que a gente praticou, resta a cada um de nós seguir o mesmo caminho que nos levou ao equívoco, para que a gente retorne para o caminho do bem. Porque Deus só fez um caminho para a gente, é o do bem. Não pensa você que fugindo do caminho do bem, a hora que você se arrepender, já vai pular para o caminho do... Não, você fez errado, você não vai pular para o caminho do bem. Você vai expiar, tornando aquela expiação uma provação para que você faça o bem diante do sofrimento que você está passando. São muitas as pessoas que acham que só de viver a expiação, elas já estão reparadas. Não! Expiação é eu passar pelo processo de dor e sofrimento. Reparação é eu fazer o bem em cima da dor e do sofrimento. Então que a gente vá ler essa parte do Livro dos Espíritos, que fala do arrependimento, expiação e reparação. Porque é a última parte instrutiva da doutrina que tem no Livro dos Espíritos, sabe? Então, quando você aceita uma ideia negativa e você assimila isso para você, você fez isso porque você quis, foi uma escolha sua, é o que a gente chama de livre-arbítrio. E é como a mãe de André Luiz fala, Deus nos deu o livre-arbítrio, com ele plantamos nossas fatalidades. Então você, na recepção da ideia, você percebe a ideia e você assimila. E você assimilando é um processo mental, gente. Você não fez nada ainda, você não falou nada ainda para ninguém a respeito daquela ideia. Você não tornou aquela ideia em uma atitude expressa da sua linguagem não corporal, nem tão pouco linguagem falada, entende? O processo está aqui dentro, mas você aceitou. Por isso que a gente fala, e está lá na doutrina, que as pessoas pecam por atitudes, palavras e pensamentos. Então cuidado com o que você está aceitando, porque perceber é fácil. Todo mundo percebe uma ideia. Toda ideia que me chega,
É uma opinião que eu estou formando. E é uma opinião que eu estou formando porque eu estou fazendo escolha. Então, se você fez a escolha e assimilou o que é negativo, você assimilou porque você quis. Você usou a sua inteligência para isso. Então, a ideia vem, eu aceito ela do ponto de vista mental, e aos poucos vai haver a fixação da ideia infeliz. Aquela ideia que eu aceitei, ela começa a ser fixada quando ela começa a ser repetida e ficar na minha memória. E é aí que está a coisa, sabe? Porque você, quando assimila a ideia, você às vezes está fazendo uma coisa totalmente diferente. E quando você menos espera, aquela ideia brota no teu pensamento. E você não sabe por quê, mas a ideia chegou. Você diz, não quero pensar nisso agora. Deixa eu me concentrar no que eu estou fazendo. Você volta a fazer, quando menos espera a ideia, de novo. E não foi ao acaso. Porque a gente já leu isso no livro dos Espíritos, que o acaso não faz parte da lei de Deus. O acaso é a nossa ignorância diante do fato que está acontecendo. Então essas ideias, quando começam a repetir, e ela vem, repete 2 vezes no dia, 4 vezes no outro dia, 7 vezes no outro dia, a coisa começa a se processar de uma maneira contínua e crescente. E muitas vezes eu sabendo que aquilo é reprovável, mas que eu aceitei, pela repetição e a gravação que está tendo na minha memória, eu começo a achar que aquilo realmente é o certo. É o que ele chama de fixação. Então, é que nem a gente quando era meio adolescente, né? Que o pai fala pra gente não beber. No meu tempo era assim, agora mudou a coisa. Hoje em dia os pais dizem, bebe comigo, meu filho. É diferente. Mas no meu tempo não, você não bebe. E a gente era tentado pelas amizades, pelas coisas que nos vinham, bebe um pouquinho, não. Isso é errado, e você vai resistindo. Até que chegou a hora, você diz, puxa, mas todo mundo está bebendo, eu podia beber também. Não sou. Porque aí assimilou. Enquanto você tem resistência, você vai percebendo, vai dizendo não. Quando você assimila, isso vai, bem que todo mundo faz, não poderia fazer. Só de você falar isso para você mesmo, você está respondendo para aquele que está sugerindo algo que é negativo, começa a concordar contigo. E assim vale para tudo. Para você quando quer fazer uma dieta, que diz que começa, mas depois não continua, para você que fuma, para você que faz qualquer coisa que é equivocada, e você, quando eu vejo, né? Quando eu menos espero, já estou fazendo, viu, doutor? É assim, né? Não é que é assim. Você deixou que fosse assim. Então, a coisa vai acontecendo aos poucos, porque eles não têm pressa. Eles sabem que vão tomar conta da nossa casa mental. É uma questão de tempo e de perseverança. Deles que estão no caminho errado, sabe? E nós que estamos aceitando isso. Então, aos poucos, aquela ideia negativa começa a fazer parte não só da aceitação mental que eu fiz a respeito do assunto, mas começa a fazer parte da minha memória. E quando ela está na minha memória, aí já não existe mais tanta dificuldade, sabe? Porque basta ele tocar no assunto, eu já estou pensando, tocar no assunto, eu já estou pensando, e aquilo eu começo a gostar, porque eu acho que aquilo ali é realmente o que é certo fazer. Eu acho que aquilo ali vai me dar recompensa, aquilo vai me dar prazer. E as pessoas vivem aqui na Terra em busca de recompensa e de prazer. Todos nós. Todos nós. E sabe por que a gente fica atrás de recompensa e de prazer? Porque Deus nos criou para a felicidade. Todo passo que eu dou no caminho do Pai, eu me torno cada vez mais feliz. E eu começo a confundir a felicidade, que é um processo da alma, com a alegria que o corpo me oferece. Então eu começo a ser enganado por mim mesmo,
com momentos de alegria, achando que aquilo vai me trazer felicidade. E aquela ideia negativa começa a fazer parte de mim, e eu achar que aquilo vai me dar recompensa se eu fizer, e eu vou processando um monte de outras ideias em cima daquela para que aquilo realmente aconteça. E quando acontecer, eu vou dizer que eu me senti muito feliz. Então a coisa começa a fixar, tomar conta de mim. E, embora eu esteja fazendo 1001 coisas no meu dia a dia, quando eu menos espero, a luzinha está acendendo. Sempre com aquela ideia. Sempre com aquela coisa, sabe? E isso, quando vai se acentuando, é o que André me chama de monoideísmo. E aqui a coisa começa a ficar muito mais complicada. Porque eu, ele e a ideia somos só um. E aí não existe mais muito esforço dele. Eu já sou aquilo. Mentalmente, eu já vivi aquilo, já pratiquei aquilo inúmeras vezes. É o que acontece no livro Ação e Reação, a história do Ideu e da Marcela. Ideu, que queria se libertar da mulher para ficar com a sua amante, ele começa a ter a ideia de assassinar a mulher, porque ele queria que ela morresse e ele ficasse com as duas filhas que diz respeito às companhias espirituais da encarnação anterior dele, que ele desviou as duas do caminho do bem. E ele vai tendo a ideia, vai fixando a ideia, aquilo vai se intensificando, e ele vai tendo aquilo se transformando no monoideísmo. E por que é que chama monoideísmo? Porque a ideia fica tão viva, a coisa é tão patente do ponto de vista espiritual, que qualquer um percebe que a pessoa vai realizar aquilo naquele momento, naquela hora. Então, as próprias irmãos que o Silas tinha colocado de vigilância na casa do Ideu e da Marcela, vão lá correndo para o Silas e dizem: é hoje, vem porque é hoje. E ele vai, realmente naquele dia ele vai matar, ele levanta à noite com um revólver na mão para matar a mulher. Mas não é só isso não. Vê os outros livros, nesse mesmo livro da mulher que vai se matar em virtude do sofrimento que ela está passando na vida, que a mãe chega lá desesperada. No livro Missionários da Luz, a mesma coisa para Alexandre. É hoje que minha filha vai se matar, é hoje. Não tem como, entendeu? Eu percebo que ela não vai passar do dia de hoje. E eles vão correndo, vamos lá que a gente tem tempo a perder. Porque o monoideísmo toma conta da pessoa. Ela, por onde anda, a ideia é a mesma que acompanha ela dia e noite durante todos os instantes da vida dela. Ela vive aquilo mentalmente o tempo inteiro. Por isso que chama de monoideísmo. E é por isso que as pessoas se matam, por isso que as pessoas matam os outros e assim por diante, vai se comprometendo dentro da lei de Deus. É isso que chama monoideísmo. Então, veja, entre você perceber, assimilar, fixar e monoideísmo, é uma questão de intensidade, de penetração da ideia negativa dentro do teu coração. Então é aquela hora que nós somos adolescentes, a gente diz: ah, mas todo mundo bebe, eu podia beber, coisa e tal, vai ser no final de semana. Aí começa a arquitetar o que vai fazer no final de semana para lá tomar a sua primeira lapada de pinga e fumar o seu primeiro cigarro. Até que chega a hora que você faz a coisa. E aí o teu comprometimento é muito maior. Porque até do ponto de vista legal, humano, é assim que a coisa se processa, sabe? Do ponto de vista legal, humano, enquanto você está pensando, você não cometeu crime nenhum. É diferente eu ficar pensando: eu vou matar fulano, ciclano e beltrano, mas não digo para ninguém, tá? Não fiz nada diante da lei dos homens. Se eu chego uma pessoa e digo: eu vou lhe matar, e ele te processa, você vai ter que responder por isso. Isso quer dizer que o grau de comprometimento daí entre o pensamento e a fala já é maior quando você fala alguma coisa. Você vai ser processado, sim. Você pode até pagar alguma coisa por causa disso.
Mas é diferente de, além de falar, eu vou lá e mato. Se eu mato, aí a coisa complicou, né? Porque aí eu vou ter que ir para a cadeia mesmo. Então, são graus de profundidades de comprometimentos que a gente tem. Mas tudo começa com esse pensamento equivocado. Porque foi assim que Jesus falou, e está lá em São Mateus, dos adultérios, dos assassinatos, das corrupções. Tudo começa com o teu coração. E é assim que a coisa se processa conosco, sabe? Porque a gente aceita a emoção da ideia negativa. Por isso Jesus falou que procedem esses maus condutas nossas do nosso coração. Então, aos poucos as coisas vão acontecendo, a ideia vai penetrando, você vai repetindo, e por onde você vai andando, aquela ideia está sempre remoendo dentro de você, e aquilo vai estar tendo visão do ponto de vista espiritual. Porque se você já leu o livro da Gênesis, no capítulo 14, Kardec explica muito bem como é essa visão do mundo espiritual. À medida que você vai pensando, e quanto mais você pensa, todo o pensamento vai se retratando em torno de você como se fosse um verdadeiro filme. E a espiritualidade percebe isso. Então você vai fixando e se transforma no monoteísmo. E depois se transformar em monoteísmo, que você realiza, a coisa vai se aprofundar cada vez mais, sabe? Porque no livro, acho que é Trilhas da Obsessão, do Divaldo, quando ele fala das 4 torpes verdades, ele explica lá direitinho como é que a espiritualidade inferior deve fazer em cada um de nós. Trazer ideias no campo do sexo, do narcisismo, do poder e do dinheiro, como a gente viu hoje aqui com o Marcelo. Porque a gente é fácil de assimilar e a gente já se comprometeu com isso no passado. Então ele vai saber o nosso maior grau de comprometimento em uma dessas 4 áreas nossas. Porque eles percebem o nosso desejo central. E vão cada vez mais trazer ideias para que eu assimile. Isso vai se tornar uma fixação infeliz e um monoteísmo. E quando eu praticar aquele ato equivocado, que eu assumir isso pela fala ou pela atitude corporal, seja a linguagem falada ou a linguagem corporal, já está, aquele ponto eu já estou vendido. Porque os trabalhos de neurociência mostram, e aí trabalho de neurociência, que cada ato equivocado que você praticar, consciente do que você está fazendo, a chance de você repetir é 330 vezes maior de antes de você ter praticado aquilo. Então a chance da gente continuar fazendo errado vai ser imensa. Você não tem mecanismo de defesa que já foi vencido pela ideia negativa. E do ponto de vista de neurociência, eles falam que quando você faz um ato equivocado, você estabelece uma corrente cerebral entre detritos e axônios que diz respeito àquele ato equivocado, que vai te trazer uma recompensa, um prazer. E esse novo arco reflexo que te está dando essa recompensa, ele já está vivo. É mais fácil, imensamente mais fácil repetir aquilo novamente para que sinta o prazer mais uma vez daquele ato equivocado. São 330 vezes maior a chance de eu praticar o que é equivocado. Então você, quando faz algo desse tipo, você já está entregue. Mas a coisa não para por aí. Porque o espírito inferior que quer nos obsidiar, ele quer, na verdade, se apoderar de você. Ele quer tomar conta de você. Ele quer lhe aprisionar o máximo possível. Então, nesse livro, quando ele fala das 4 torpes verdades, ele fala, trabalha, porque cedo ou tarde ele vai cair em uma delas. E depois que cair em uma, as outras vêm como consequência. Olha a profundidade que tem isso.
Então você cai no dinheiro, surrupia alguém com dinheiro. Leva uma vantagem qualquer com dinheiro. Qualquer vantagem. Pode ser R$1, não interessa, é uma vantagem. Se você caiu em R$1, tem 330 vezes mais possibilidade de você cair numa próxima vez. Agora não vai ser mais com R$1, não, vai ser com 5, vai ser com 10. Vai roubando. A gente viu isso aqui na quinta-feira a respeito dessas 4 legítimas verdades, as pessoas que caem com dinheiro. Espíritas que vieram para trabalhar dentro da doutrina, que começaram trabalhando bem dentro da doutrina, mas que se entregaram para a corrupção. Então, quando você vê as pessoas praticando corrupção aí em dinheiro, essas coisas, começou com R$1. E a coisa vai se intensificando. E depois que caíram no dinheiro, vai cair no poder, vai cair no sexo, vai cair no narcisismo, vai cair em todas as outras. E isso cai por quê? Por causa disso. Ó. Depois que ele cai aqui no monoteísmo que coloca em ação, a entidade vai gerar um aprofundamento da situação da ideia perniciosa, aproveitando-se das tendências e preferências intelectuais e emocionais do paciente. Então ele já toma conta de uma área da tua casa mental. Ele sabe que você tem comprometimento nas outras. Se ele já toma conta de uma, ele começa a sugerir em outras regiões, porque ele conhece as tuas tendências e preferências que você gosta de viver. Então você vê a pessoa que vai se aprofundando cada vez mais. Ele vai se tomando conta de você. Porque ele vai vendo que, além daquele desejo que você caiu, você existe outros desejos secundários que você também vai cair. E como você já se rendeu a um e teve prazer naquele um, ativou o sistema de recompensa do teu cérebro, você vai ser estimulado a que faça também em outras áreas para que você também tenha essa recompensa. E a pessoa vai cada vez mais se comprometendo e se vendendo. Se comprometendo e se vendendo. E olha que tudo isso começou com uma ideia que foi sugerida. Então a pessoa vai caindo nas outras legítimas verdades, pseudo-legítimas verdades. Se foi no sexo, depois vai ser no narcisismo, vai ser no dinheiro. E nos exemplos que a gente estudou aqui na quinta-feira, todos que estão no livro Tormentos da Obsessão. Pode ler lá o livro. Está de graça na internet esse livro. São um dos poucos livros do Divaldo que está de graça. Esse Trilha da Obsessão estão de graça. Em virtude da magnitude e de informação que tem nesse livro e da importância que ele tem para a natureza humana. Todos os exemplos caem numa pseudo-legítima verdade e depois vão as outras tomando conta. Pode falar. Uma pessoa que mente, aí ela começa a fixar, igual dessa palavra monoteísmo, para mim é nova, né? Ela mente, aí ela fica orgulhosa, ela mente que ela tem fazenda, e vai indo, vai passando os anos, isso aí ela vai começando a se prejudicar só ela mesma, na espiritualidade. Não, e quando ela começa a mentir e prejudicar a família, né, com as mentiras, já começa a querer ver a família, isso aí é só ela, não tem espírito junto. Tem espírito junto. Porque aí começa... Isso chama de narcisismo. O filho falar assim mal da nora, escondido, essas coisas assim. E isso é o que a gente chama de narcisismo. A mentira é quando eu deliberadamente oculto a verdade para tirar vantagem em cima daquilo. Eu tenho vantagem para mim. Isso é que é mentira. Eu oculto a verdade para levar vantagem. A pessoa não sabe falar. Nem sempre que você está ocultando a verdade, você está mentindo. Quando você oculta para levar vantagem é uma coisa. Aí é mentira. Agora você às vezes oculta para ajudar a pessoa. Isso não é mentira. Isso é indulgência. Então,
Depende da finalidade que você está querendo iludir ou não a pessoa. Se é para tirar vantagem para você ou se é para ajudar. Mas tudo aquilo que eu faço para enaltecer o meu ego, que é a vaidade, é narcisismo. Tudo isso. Eu sempre tenho falado para vocês que dessas 4 topos de verdade, dinheiro, narcisismo, sexo e poder, a mais complicada de você vencer é o narcisismo. Não existe coisa mais difícil, sabe? Essas pessoas Porque nós somos orgulhosos. E quando eu quero que o outro reconheça o meu orgulho, eu estou sendo vaidoso. E quando eu me encanto com minha vaidade, eu estou sendo narcisista. Então é algo muito fácil da gente cair. Então existe o narcisismo que a gente chama físico, quando eu quero enaltecer minhas qualidades no meu corpo. Quero ficar bombado. Você quer um exemplo de narcisismo que eu acho que muitos de vocês têm? Tatuagem. O piercing. Isso é narcisismo. Beber é narcisismo, fumar é narcisismo, usar droga é narcisismo, tomar remédio sem necessidade é narcisismo, isso tudo é narcisismo. E tem muitos que fazem por aí, tem muitos que aprovam, tem pais que até estimulam os filhos para que façam, mas é narcisismo. Divaldo fala isso abertamente nas entrevistas dele. Se você quiser, pega sua internet lá, bota aí, narcisismo, Divaldo. Tem não, vários comentários que ele faz a respeito disso. Uma coisa muito simples, mas é. Isso mostra o quanto é fácil da gente assimilar as coisas, sabe? Então, uma mentira, e a pessoa que gosta de viver de mentira, tem gente que é desse jeito, né? Quadro psiquiátrico que é descrito desse jeito, a pessoa gosta de viver de mentira. Ela acredita na própria mentira, doutor? Não, assim, de tanto ela mentir tantos anos, que ela não consegue mais ser verdadeira. A gente tem isso aí escrachado na televisão todo dia. Tem gente que, olha, só vou fazer um parênteses aqui. Jesus falou para a gente, no sermão profético, que nesses tempos atuais, a gente iria ter falsos cristos, falsos profetas, guerras, fome e pestes. A iniquidade vai prevalecer. Você sabe o que é iniquidade diante da lei de Deus? Iniquidade é o fazer errado e não ter vergonha de continuar fazendo. Eu faço aquilo como errado, como se o errado fosse certo para todo mundo. É o que a gente chama, do ponto de vista psiquiátrico, de normotização. Diz que a normotização, ele vai explicar para você. E ele mostra lá que durante a evolução da espécie humana, tiveram várias áreas em que o homem entrou nessa normotização, praticando os atos horrorosos dentro do ponto de vista da humanidade. Então, a iniquidade é isso, são pessoas que mentem descaradamente, falando que aquilo é verdade, e ele acredita que é verdade, ele chora dizendo que é verdade. Chora. E você acredita e ainda volta nele, é uma tristeza a coisa, gente. Então é assim que a gente vive, porque é o que a gente chama de obsessão coletiva. Se a gente está estudando obsessão do ponto de vista individual, a coisa, ela se amplia do ponto de vista da coletividade. Se as pessoas conseguem ser enganadas tão facilmente, do ponto de vista individual, como eu estou falando aqui, que a pessoa que faz uma tatuagem, a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, que pratica qualquer ato delinquente, pode ser normal diante da lei dos homens, mas é anormal diante da lei de Deus. Agora, isso também se estende do ponto de vista coletivo. Por que tatuagem Você quer gravar em si algo que muitas vezes denota qualidades que você não tem, que gostaria de ter.
Você está se exaltando em cima daquilo. E às vezes eu vejo pessoas escrevendo frases da Bíblia, né? E eu falo, será que faz isso mesmo? Às vezes no meu consultório chega um, né? Eu tenho espaço para conversar. Eu digo, será que você faz isso? Não, eu não faço. Então por que você fez isso? Jesus fala que o que vale é o que tem no nosso coração. Então comece a treinar antes de você fazer. Tudo aquilo que você exalta em seu corpo é narcisismo. Tudo. Eu estou falando, beber, fumar, qualquer coisa que você faça é narcisismo. A gente não precisa disso. E os moços estão fazendo cada vez mais. Você observa as pessoas na rua, raro não tem uma tatuagem. Pois é, mas é o que eu estou te falando, entende? Essas coisas caem, essas coisas começam a cair e geram o que a gente chama de normatização. Ele acha que é uma atitude que vai ser normal. E não tem nada de normal. Normal é o que é legal. E legal é o que segue a lei. E a lei é o fazer o bem. Mas seria igual a gente que é pai, né? Nós já temos as nossas que nós vamos carregar para a próxima, né? Aí o que a gente não conseguiu ensinar, a gente vai carregar também. Com certeza. A regra é aquela que eu Além falei. da gente carregar o que a gente errou, a gente vai carregar aquilo que a gente ensinou certo. Por isso você volta para aquela regra. O espírito sofre por todo o mal que faça, ou que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Então o que é que a gente tem que fazer? Fazer o bem. Então, se eu errei, Paulo de Tarso errou. Quando ele caiu em si, que Jesus chamou ele, ele ficou se lamentando, porque eu errei quando matei Estevão, porque eu errei. Não. Ele foi atrás de fazer o bem. Então, se eu sei que o problema é esse, que eu vá fazer o bem. Errei. Agora eu tenho uma noção melhor do que a vida. E eu não vou mais concordar com esse erro meu. E também não quero que as outras pessoas se comprometam como eu me comprometi. Naquele tempo eu não sabia. E ignorância. Errei por ignorância. Não errei por malícia nem por maldade. Por ignorância. Hoje eu trabalho com consciência, mostrando o que é certo. É o que acontece no livro Libertação, quando a Matilde ela é questionada pela mulher adúltera. Entende? E ela fala, você não sabe que você errou? Você não sabe que tem muitas mulheres na terra querendo fazer o mesmo ato que você fez que é errado? Sei. Então você vá lá e comece a trabalhar nelas para que elas não cometam esse ato. Porque quanto mais você trabalhar nesse sentido, mais você vai estar fortalecendo em si o caminho do bem e mais você vai estar preparada para vencer isso na próxima encarnação, além de estar fazendo bem para os outros. Não interessa se a semente que você vai estar dando, a pessoa vai estar aceitando. A semente que eu estou dando porque eu tenho a semente. É aí que está o bom da coisa. Eu tenho porque eu sei que eu fiz equivocado, eu sei qual é o certo e eu vou praticar o que é certo, porque eu tenho a semente do que é correto. Então que eu vá falar insistentemente e com consciência daquilo que é correto, para que os outros não cometam o mesmo ato que eu cometi. É nesse sentido que você entra naquele mandamento que Jesus deixou para a gente, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ame, mostrando o que é certo, que você já tem consciência. Seja humilde e humilde o seu orgulho, dizendo que eu estava pronto, eu me equivoquei, eu errei, não quero que você erre. Faça assim com toda sinceridade para os seus filhos, para as pessoas que estão em sua volta, porque do ponto de vista espiritual, quando a gente desencarnar, a gente vai ter que enfrentar isso para todo mundo, porque tudo que eu fiz vai estar gravado no meu corpo espiritual e todos vão estar vendo. E nunca eu começo a me corrigir agora. Errei. Sinto muito. Não era isso que eu queria para mim. Mas eu sei que eu não sou perfeito. Eu posso ter conquista extra e conquista aprendizado. Se eu faço uma aprovação correta, eu estou aprendendo. Se eu faço uma aprovação errada, eu vou aprender com o meu erro.
O nosso maior problema é que vem do narcisismo, sabe? Nosso orgulho não quer que a gente se humilde diante dele. Mas a gente precisa fazer isso. Porque Deus nos fez para ser humilde, não ser orgulhoso. Então, de todas essas 4 topos de verdades, a mais delicada de todas elas é o narcisismo. Porque para você vencer o narcisismo, você tem que matar seu orgulho no ninho. E a gente não gosta que os outros vejam que a gente é orgulhoso. Porque quando eu faço isso, eu estou tendo que sair do meu pedestal do orgulho para ser humilde. Pode falar. Colocar brinco também, narcisismo. Hein? Colocar brinco também. Não, aí já é um fato consagrado, né, pela humanidade de beleza. Né? Mas é beleza. Exatamente, aí é diferente. Né? Agora, esse modismo que a gente chama de normatização, e tem que estar infringindo coisas, é que a gente sabe que não é correto. Entendeu? Mas são coisas que a gente já traz de anos atrás. Mas com a evolução da natureza humana, a tendência disso é desaparecer. Você já viu em alguma obra de André Luiz, ele descrevendo essas mulheres, como a Sinfrônia, essas mulheres, como tendo um brinco? Está com sobrancelha pintada, batom, anel no dedo. Não existe isso. Mas ele descreve a beleza da luminosidade que sai do coração de cada uma delas. Beleza essa que vocês que são mulheres têm mais predisposição a desenvolver da gente que é mais burro e ignorante que somos homens. Ele está mais ao alcance de todas vocês. Então que vocês primem por isso. Entende? É lógico que do ponto de vista humano, algo que ninguém vai fazer mudanças bruscas, porque não existe a aprendizagem com mudanças bruscas. Não existe. Todo processo de aprendizagem requer paciência, coragem, para que eu faça hoje, amanhã e sempre. A gente já estudou isso aqui, que são os 3 mecanismos que levam ao pseudo-engano, ao auto-engano, né? São as crenças limitadoras, são você se envaidecer por você mesmo, né? Ficar na zona de conforto e mudanças bruscas e intempestivas. Essa história de você dizer quando eu quiser o mundo, você pode se obrigar a uma coisa, mas se você não se educar nessa coisa, você não mudou. Você pode passar a encarnação inteira. E olha o que eu estou falando. Hein? Você pode passar uma encarnação inteira se impondo a uma coisa que cedo ou tarde aquilo vai voltar. É o que a gente chama de recalque. A gente vê isso. Quem tratou, quem viveu e quem ajudou velhos em sua decadência, sabe muito bem o que eu estou falando. Porque a gente vê os velhinhos ficando demenciados e começando a cuspir maribondo daquilo que fez no passado e que ficou recalcado a vida inteira. Dizendo que não perdoa pai, que não perdoa mãe, que não perdoa a esposa porque fez aquilo, que não perdoa a esposa, que não perdoa o filho. Isso depois de anos que ficou recalcando. Tenta jogar para o inconsciente para não educar em cima daquilo. Por isso que eu falo para vocês que tudo aquilo que a gente for fazer e fazer com mudança, você tem que agir com consciência. É você e sua consciência. Minha consciência mostra que isso não é correto e vai ser minha consciência que vai dar força para que eu não faça mais isso. Aí você vai estar mudando. Então a gente pode ter errado, e com certeza erramos. Porque aquele que chega na fase de adulto, principalmente a gente está ficando mais velho, olhar para trás e dizer que não errou, e puxa, então você não mudou nada, sua encarnação não se viu para bulhufa nenhuma. Não é possível, gente. Ainda tem que ter mudado. Então, os espíritos pronto que quer, esses espíritos doentes que gostam de bagunçar na cabeça dos outros, e os espíritos de luz não tomam uma providência em relação a isso? Deixa fazer o que bem tem? O tempo todo. Ele está propondo a ideia correta. Você tem um anjo da guarda que está o tempo inteiro te mostrando o correto é isso. Não digo só na parte dos encarnados, mas sim dos próprios espíritos lá no Também, mundo espiritual. também. A mãe de André Luiz ficou os 8 anos que ele estava no umbral, o tempo todo. Ela, Clarence e mais 6 amigos de cidades espirituais diferentes.
o tempo todo pensando nele para que ele se arrependesse, para que ele fosse voltasse a Deus. Até depois de 8 anos foi que ele caiu em si e fez. O tempo inteiro, a mãe dele e essas 6 cidades espirituais trabalharam com o esposo dela para que ele caísse em si, largasse as mulheres que continuavam praticando atos sexuais desregrados no mundo espiritual inferior. E ele não aceitou. Foi preciso reencarnar do jeito que estava. Deus está o tempo todo junto de cada um de nós. Somos nós que nos distanciamos. Quando Jesus falou, batei e abre-se-vos-á, é porque a gente precisa ir atrás, porque a porta já vai estar aberta quando a gente for. Quando ele falou, procurai e achareis, é porque a hora que eu for procurar realmente já está lá para eu poder achar. A gente é que não quer. Porque a gente se satisfaz muito bem com os gozos que a matéria nos dá. Com a satisfação do nosso orgulho. Com o nosso narcisismo, que é a nossa vaidade. E com aquilo que nos dá prazer, do ponto de vista humano. É aí que está o nosso problema. Eu já falei para vocês, analisa, Deus é eterno. Não teve começo, nem tem fim. Sempre criou e continua criando. Nos mundos que é descrito no livro dos Espíritos, habitáveis, tem os inferiores, os primitivos, provas e expiações, regeneração, celeste e divino, e ditosos. Né? Só tem o de prova e expiação que é negativo por ignorância e por maldade. Os outros todos são positivos. Deus sempre criou, sempre teve espírito, quer dizer, a quantidade de espírito superior e bom abunda no universo. E eles todos estão o tempo inteiro nos convidando para o caminho do bem. Mas a gente sente muito mais atração pelo que é negativo. O problema é nosso, não é de Deus. O problema é nosso, não é da espiritualidade superior que tem ao mundo. Espíritos imperfeitos. Hein? Por nós sermos espíritos imperfeitos. O problema não é só por ser imperfeito, é porque a gente gosta de ser imperfeito. Isso é danado. É. E quando a gente chega muitas vezes para levar uma instrução para uma pessoa, mostrando alguma coisa para ela que você está sugerindo no caminho do bem, imagina, aí a coisa complica. Mas a semana que vem a gente continua falando um pouquinho disso aqui. Muita paz a todos. Façamos nossa prece, pensando na humanidade como um todo, como Jesus nos pediu, para que amássemos uns aos outros. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pode no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela-guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade para de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.
O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais, mais uma vez nós queremos agradecer a oportunidade pela noite de estudos e que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos, buscando essa reforma íntima tão necessária, Senhor, para a nossa evolução espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja.